É para aí, não é para aí. É por aqui. Depois senta aqui. E tu, vais ao último que da última vez? À medida que vamos fazendo as bike trips, o que eu noto é que o bikepacking é cada vez mais rápido. Eu lembro-me que esta viagem, eu fiz o bikepacking no dia anterior. E desde o início, quando planeámos esta viagem, eu tinha comentado com o cunhado, não estou muito confiante, não estou muito motivado, o percurso não me motiva, o que está errado, porque à medida que nós vamos fazendo o caminho, por mais desinteressante que te pode parecer, ele tem qualquer coisa para te oferecer. E posso dizer, para mim, foi o melhor caminho que fiz até hoje. Decidimos sair de Vila Real com muita pena, mas só tínhamos uma janela temporal de 3 dias e decidimos sair de Vila Real porque se saíssemos de Viseu, que é onde começa o caminho, íamos demorar à vontade, se calhar 4, 5 dias, que não tínhamos essa janela. Chegamos a um ponto, o registro é, já só faço viagens com vocês. A matriz de risco está mais conhecida. Pontos fortes, pontos fracos de cada um. Podes-me dizer, olha, amanhã vamos até a Austrália, siga, vamos, eu com vocês já vou para todo lado. Não há uma bike trip que eu tenha feito que não tivesse a chover, ou que não chovesse um dos dias. Acho que faz parte. O trajeto, por incrível que pareça, foi espetacular. Recordo-me no primeiro dia, nós temos 90 km feitos e acho que se fizermos 1 ou 2 km de estrada, foi muito. Aproveitámos logo a linha do Corgo, para mim uma das ciclovias mais bonitas e mais naturais que Portugal tem. Porque não está asfaltada, não há partes com asfalto, ainda há partes com linha de comboio, porque aquilo foi aproveitado de uma linha de comboio antiga. Faz daquele trajeto, não o BTT puro e duro, mas o BTT que te permite aquecer para dias complicados que vêm a seguir. Chegamos a Vidago. Vamos comer. Temos a noção que não fizemos o caminho de Santiago puro e duro, mas também tudo o que seja sair de estrada para poderes curtir um ambiente mais rural, é bem-vindo. E depois, chegando ali a Vidago, nós tivemos um presente, que é abandonas a ciclovia para curtires aquilo que realmente gostas, que é aqueles single tracks fenomenais, e depois chegas à tasca do Zé Barbeiro, comes um naco de vitela daqueles, para continuares a viagem por Chaves. Sabíamos que tínhamos uma alternativa, que íamos outra vez por uma zona rural, abandonámos o caminho de Santiago e posso dizer que no primeiro dia talvez tínhamos feito, 95% de estrada sem ser nacional. Também há subidas destas, meu. Isto é um paraíso, meu. Top, meu. Está brutal. Eu não sei como é que o cunhado vem com ela a pé. Sei que eu não percebo. Amigo, também que para quê? Vou subir aqui em cima dela para depois estar lá em cima mais perto. Ao menos vou fazer aqui com Então lá, vais lá acompanhar ela. O dia 1 foi ótimo para mim, o meu melhor dia é sempre o segundo dia e o primeiro dia para mim é uma preparação. Ora, este foi excelente. E entramos em solo espanhol,
é aqui o momento em que paramos de falar português e começamos a falar em espanhol e devemos chegar por volta del minuto 88 por aí a Verín. Vale? Os tracks que arranjámos foram sacados do Wikiloc, mas num deles havia um autor a dizer que tinha arranjado uma alternativa de Chaves para Verín que evitava toda aquela estrada nacional. E então optámos logo ali a partir de Chaves por alterar o trajeto e posso-vos dizer que foi a melhor coisa que nós fizemos, porque entrámos em zonas, aquilo parecia o cenário do Senhor dos Anéis. Estamos bem? É aqui. Bem, chegámos a Verín, 100 km depois, com 700 e qualquer coisa de acumulado, num trajeto muito rolante, também muito bonito. Eu já conhecia a parte de Vila Real até Vidago, onde nós almoçámos, numa tasca top, que eu vou deixar tudo aqui em baixo na descrição, e seguimos de Chaves até Verín, num trajeto que se revelou muito bonito, porque encontramos uma alternativa ao caminho tradicional de Santiago, encontramos no Wikiloc. Já agora agradeço a quem fez essa alternativa, que é daqui, um grande trabalho, e chegámos a Verín um bocadinho maçados, não pelo acumulado, mas pela distância, já que foram 101 km mais ou menos, e chegámos aqui, decidimos pernoitar aqui na morada do Cigarrón, que é uma residencial muito, muito aconchegante, por acaso, e vamos agora descansar e restabelecerem energias num restaurante aqui perto que já nos aconselharam, para amanhã ingressarmos num trajeto um bocadinho mais puxado, que serão 90 e qualquer coisa quilómetros, já com 1400 de acumulado. Por isso vamos lá tratar de recuperar. Pararmos a que horas, Furo? Pararmos a que horas?